Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje. Meu nome é Lucas e aqui eu preparo você para encarar qualquer plantão sem medo. E se você ainda não se sente preparado para os seus plantões, a gente precisa conversar sobre um tema muito importante aqui, que é a trombólise no TEP. E por que esse tema é importante? Porque a gente vai usar a trombólise exatamente naquele paciente com TEP, que é aquele paciente mais grave. É exatamente esse paciente que vai fazer você ficar com medo de chegar no plantão, porque esse é o paciente que vai instabilizar, esse é o paciente que se você não agir rapidamente, você vai perdê-lo. E por isso, saber aqui o passo a passo, saber quando usar, saber as contraindicações, tudo isso vai ajudar você a ir para o seu plantão com mais segurança. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou entregar para você tudo bem mastigadinho, um passo a passo e tirar as principais dúvidas que você pode ter no seu plantão. Depois desse vídeo aqui, eu garanto que você vai trombolizar um TEP com segurança, desde que seja bem indicado. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. O primeiro passo aqui é a gente saber quando trombolizar um paciente com TEP. Porque a gente não vai sair usando trombolítico em todo mundo por aí. Lembre-se que, apesar de uma medida que, quando bem indicada, pode salvar o seu paciente, se ela não for bem indicada, pode ser uma total catástrofe. Então, a gente vai partir aqui de uma situação em que o TEP já foi diagnosticado. A gente já sabe que é o TEP, ou pelo menos a gente tem essa suspeita. Aqui, o nosso objetivo não é discutir quando suspeitar de um TEP, não é nada disso. A gente pode até fazer uma aula separada depois, mas aqui eu estou partindo do pressuposto que você já imagina que seja um TEP. E aí, beleza, qual paciente então que a gente vai trombolizar? Geralmente, o passo inicial mais importante é estratificar esse paciente no risco. A gente vai colocar esse paciente em baixo risco, moderado risco e alto risco. E o paciente que a gente vai pensar em trombólise vai ser exatamente aquele alto risco. É aquele paciente que tem critérios de instabilidade. E aqui eu vou falar para vocês 3 critérios para vocês ficarem de olho. O primeiro deles é a hipotensão. Isso aí é fácil. Uma PA sistólica menor do que 90 já é uma indicação de você trombolizar esse paciente desde que essa instabilidade esteja sendo causada mesmo pelo TEP. A segunda coisa é aquele paciente que tem um choque obstrutivo. Aqui nem sempre é fácil, porque é aquela coisa, será que o choque mesmo está vindo desse TEP? E aí tem algumas coisas que podem sugerir pra gente que esse choque realmente é um choque obstrutivo vindo desse TEP. A primeira, claro, é não ter uma causa mais óbvia. Se você não está suspeitando de outra causa, esse paciente não tem uma clínica que sugira outra coisa e o paciente está ficando cada vez mais chocado, comece a suspeitar que isso está sendo causado pelo seu TEP. Se você tiver um ultrassom beira-leito disponível, você pode olhar algumas coisas que vão te sugerir ali que esse TEP realmente está causando a instabilidade. E a gente vai falar um pouquinho mais da frente disso quando a gente for falar da importância dos exames. Mas por enquanto gravem aqui, choque obstrutivo ou hipotensão. Lembrar que no choque nem sempre a gente precisa ter hipotensão, por isso aqui está sendo colocado separado, tá? E a terceira coisa aqui é aquele paciente que está em PCR. É o paciente que parou, ele teve uma parada cardiorrespiratória e o motivo foi o TEP. Aqui não há dúvida, você precisa trombolizar esse paciente porque o risco aqui de sangramento e de outras coisas não importa mais. Esse paciente está parado e você precisa salvar ele imediatamente. E aí vem aquela história, até quanto tempo eu posso trombolizar esse paciente? Então o paciente chegou para você ali, veio mesmo com esse diagnóstico de TEP e os sintomas dele se iniciaram há tantas horas. Você vai perguntar para o paciente quando que os sintomas iniciaram. Quanto tempo eu tenho para trombolizar esse paciente? Bem, quando a gente vai ler na literatura, o que diz é que a gente pode trombolizar esse paciente até 14 dias do início do sintoma. E aí eu vou contar para vocês uma história. Teve uma vez que eu estava dando plantão em uma UTI, e aí eu estava, observando ali um paciente que não estava vindo bem a coisa. Quando eu fui ler o prontuário, eles já tinham feito o diagnóstico de TEP, aquele paciente já tinha estabilizado, já tinha critério de trombólise, mas como a gente tem até 14 dias para trombolizar, meio que o pensamento do plantonista foi o seguinte, se a gente pode trombolizar até 14 dias, eu posso esperar ver se esse paciente vai melhorar. Mas, gente, não é isso que diz. Quando a gente fala 14 dias, é o quê? É uma segurança para a gente poder iniciar essa trombólise até 14 dias, mas quanto mais precoce a gente fizer esse procedimento, melhor. Maior é a chance do paciente sobreviver. O benefício mesmo da trombólise, ele é maior nas primeiras 48 horas. A gente até pode estender esse prazo até 14 dias, mas se a gente precisar. Diagnosticou, tem critério para trombolizar, não vai esperar até 14 dias igual esse plantonista não, hein? Aí beleza, a gente falou das indicações, mas lembre-se que a gente também precisa olhar as contraindicações. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês as contraindicações, porque como vocês sabem, eu não sou a favor de ficar decorando um monte de coisa. Então assim, aquela informação que você realmente precisa saber para tomar a sua decisão ali na hora,
ela tem que estar na sua cabeça. Porém, aquela informação que você pode consultar, e hoje em dia isso é muito fácil, você jogar ali contraindicações da trombólise, você vai achar tranquilamente. Então eu vou colocar aqui para vocês, se vocês precisarem, tira um print aí, mas é aquela coisa, não precisa decorar isso, apenas carreguem com vocês e na dúvida usem o Google. E aí, olha só, agora a gente vai discutir uma coisa aqui que, sinceramente, é sensacional. Uma vez um aluno me perguntou essa dúvida aqui, e aí assim, a gente ficou um tempão discutindo, porque realmente é uma coisa muito interessante que muita gente não sabe por aí. Será que eu posso trombolizar o paciente sem ter confirmado o diagnóstico de TEP? Ou seja, sem ter feito algum exame de imagem que comprove que esse paciente realmente tenha TEP? Vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Primeiramente, vamos lembrar que a trombólise, como eu já disse, não é um procedimento tranquilo. A gente sabe que tem seus riscos envolvidos e que a gente vai sempre estar pesando risco versus benefício. Então, se o paciente precisa muito, será que ainda assim eu preciso confirmar o diagnóstico? Vamos lembrar aqui que o diagnóstico ele é confirmado geralmente pela angiotomografia. Esse é o exame que a gente vai ter ali geralmente no pronto atendimento para confirmar o diagnóstico de TEP. E aí vem algumas situações. Primeiro, alguns locais a gente não tem esse exame. E aí vem sempre aquela questão, e agora, o que eu vou fazer? Segundo, às vezes o paciente não está em condições de ser transportado para uma angiotomografia. E aí também vem a questão, o que eu vou fazer com esse paciente? Bem, o que diz a literatura é que, infelizmente, a gente não pode trombolizar esse paciente sem ter uma confirmação diagnóstica com imagem. E não adianta um diagnóstico clínico aqui. Lembre-se que eu estou falando aqui da trombólise. Para anticoagular, aí a situação vai ser diferente. Mas quando a gente está pensando em trombolizar, não adianta. A gente tem que ter esse diagnóstico confirmado, através da angiotomografia de tórax. Mas e aí, existe alguma outra opção? Existe sim. E aqui, a outra possibilidade que a gente tem é fazer um eco ou mesmo ultrassom beira-leito. Com isso, a gente vai ver aqueles sinais indiretos do choque obstrutivo que eu já falei um pouquinho para vocês. E aí, assim, eu não quero focar muito nisso daqui, porque eu acho que primeiro a gente tem que aprender o básico. Mas já para você tirar um pouco da curiosidade aí, o principal que a gente vai observar é o tamanho do ventrículo direito. Geralmente, o ventrículo direito, ele tem mais ou menos 2/3 do ventrículo esquerdo. E se eles estiverem do mesmo tamanho ou até um ventrículo direito aumentado, isso pode significar um choque obstrutivo, que já seria um critério aí para a gente trombolizar esse paciente. Outro sinal que a gente pode observar é uma hipocontratilidade desse ventrículo direito. E às vezes o ápice dele fica até hipercontrátil. E isso é um sinal conhecido como sinal de McConnell, muito comum aí para quem tem mão de ultrassom beira-leito. Então, só para amarrar esse conceito aqui, infelizmente, realmente não tem como a gente fazer esse diagnóstico de TEP sem ter um exame confirmatório. Não se esqueçam disso. E se o paciente está instável e você não consegue transportar esse paciente, que é uma das questões ali que às vezes pode aparecer no seu plantão, você vai estabilizar esse paciente primeiro. E aí, a gente vai abrir mão de drogas vasoativas. Se não tiver tempo ali, você precisar usar um post-dose de adrenalina. São coisas que a gente está sempre discutindo lá no Instagram e que vocês já devem saber de cor aí. Então, beleza. Vamos partir aqui para o próximo passo. E esse próximo passo é realmente a parte prática da coisa. É quando você decidiu ali trombolizar, e aí vai ser a primeira decisão que você vai tomar, que é qual medicamento escolher. E aqui não tem muita dúvida não. Vocês já devem ter visto lá no nosso vídeo de trombólise no infarto que a gente tem 3 medicações principais: streptokinase, alteplase e tenecteplase. No caso aqui, eu vou dar uma medicação só para vocês, porque essa vai ser a carta na manga. Porque as outras duas vão ter algumas especificidades e elas vão ser mais difíceis de administrar, porque uma delas corre um tempo mais demorado. Então a gente vai escolher aqui a alteplase, exatamente porque ela é feita mais rápido e você precisa resolver a vida daquele paciente ali logo, e porque eu acho que é mais fácil decorar uma medicação do que decorar logo 3. E como a gente vai fazer essa alteplase? A gente vai administrar 100 mg, que vai correr em 2 horas, tá? Sobre a diluição, sobre como preparar essa medicação, eu vou deixar aqui em cima para vocês o nosso vídeo sobre trombólise no infarto. Lá eu explico direitinho que vem 2 frascos e como você vai diluir esses frascos para poder administrar essa medicação. Então a parte prática tá lá nesse vídeo. Se você quiser, é só dar uma conferida. Lembrar que lá eu falei das 3 medicações, mas no caso aqui do TEP, a streptokinase tem uma infusão muito longa e a tenecteplase, o uso dela é meio off-label. Então foquem na alteplase, que eu tenho certeza que vai ser sucesso no seu plantão. E aí beleza, já escolhi aqui que eu vou fazer a alteplase. O que mais eu preciso fazer para esse paciente? Você deve se lembrar que o principal tratamento quando a gente pensa em TEP é a anticoagulação. Mas e aí, se a gente for fazer a trombólise, a gente vai ou não fazer anticoagulante? Já vou dar um spoiler aqui, vai sim. E eu vou explicar para vocês direitinho como vai funcionar isso daqui. E aqui é o seguinte:
Quando a gente vai ler em diretriz mesmo, principalmente a diretriz europeia, que é o que guia a gente aí para tratar o TEP, lá a primeira indicação quando a gente pensa em anticoagulação é a heparina em bomba. Eu não vou focar muito nisso daqui para vocês, porque a heparina em bomba, para a realidade de vocês aí, de UPA, realidade de até alguns, olha, sendo bem sincero, até hospitais quaternários, fica até difícil de fazer isso daqui. Você só vai conseguir fazer heparina em bomba em realmente um serviço que já tem uma preparação, que a equipe já esteja acostumada, que o laboratório já esteja acostumado, que olha, vai ser a minoria. Então assim, diretriz, heparina em bomba. Vida real, a gente vai acabar usando a boa e velha enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. E como que a gente faz? Geralmente já inicia logo, já pode mandar ali a anticoagulação junto com o trombolítico, não tem problema nenhum. E aí você deve estar pensando aí, meu Deus, eu vou usar nesse paciente anticoagulação e trombolítico, e os dois favorecem sangramento. E agora? Bem, infelizmente esse risco existe mesmo, mas a gente vai precisar assumir o risco aqui. Porque se a gente fizer essas medicações separadas, o benefício não vai ser o mesmo. O estudo foi feito com as duas medicações e aí sim foi visto o benefício. E aqui é só ficar de olho. Se alguma das situações seguintes acontecerem, você para imediatamente a infusão do trombolítico. São elas: sangramentos no sistema nervoso central, sangramentos maiores no trato gastrointestinal, sangramento que precise transfundir ou qualquer sangramento ativo que você considere importante. Esses primeiros eu citei porque acabam sendo os mais comuns. Então vamos dar uma recapitulada aqui para ver se vocês entenderam direitinho. Primeiramente, você vai diagnosticar o TEP e ver se esse paciente tem indicação de trombolizar. Lembrar que basicamente é um paciente que esteja instável. Beleza, acho que esse paciente precisa trombolizar. Tem alguma coisa que contraindica isso? Aí você vai dar uma olhada naquela listinha que vão ter as contraindicações absolutas, que aí no caso realmente não tem como trombolizar, e as relativas, que é sempre aquela questão de pesar risco-benefício. Beleza, já sei que precisa trombolizar, não tem contraindicações. Preciso ter um exame de imagem? Precisa sim. Angiotomografia se tiver disponível, ou um eco beira-leito para você conseguir ali ver sinais indiretos de TEP. Próximo passo, escolher seu trombolítico, e aqui foquem na alteplase, e escolher o anticoagulante, que geralmente vai ser a enoxaparina. Feito isso, orienta a equipe, inicia essa trombólise e fique de olho nesse paciente. O maior erro aqui é você começar a trombólise e virar as costas, porque se acontecer alguma complicação, você não vai estar vendo. E olha, saber isso aqui é realmente muito importante. Quando eu fui fazer meu primeiro plantão na UTI, isso durante a residência, eu cheguei, né, e aí tava todo aquele alvoroço, o paciente meio instável, todo esquisito, e aí o plantonista me passou os casos e já falou, ó, aquele paciente ali é a estrelinha do dia, fique de olho nele porque esse paciente ele tá instabilizando. E aí beleza, fui ver a história, era um TEP ali, e esse paciente começou a coisa desandar, hipotensão, instabilidade, não tinha nenhuma infecção, nada para eu pensar em outra coisa, e aí realmente suspeita de que o TEP era a causa daquela instabilidade. Como no serviço ali tinha recurso, a gente já fez um ultrassom ali beira-leito, a gente conseguiu ver um VD aumentado, conseguiu ver até aquele sinal de McConnell que eu falei para vocês. E aí pensem vocês, eu no primeiro plantão, um paciente gravíssimo desse e eu precisando decidir sobre trombólise. Pela sorte, eu já tinha uma noção, já tinha estudado esse tema, já tinha visto algumas vezes, já tinha focado o que eu realmente precisava para a prática, que é o que eu foco muito aqui com vocês. Aprendam o que realmente vocês vão praticar, né? A teoria é muito bonita, é muito legal, mas se na hora chegar esse paciente, você está na frente dele ali e não souber o que fazer, de nada adianta. E aí, ok, a gente começou a trombólise para esse paciente, começou, foi fazendo ali, e esse paciente parou. E aqui é uma dúvida que muita gente tem, que é uma outra coisa que eu quero discutir com vocês. E durante a PCR, será que tem indicação de eu trombolizar um TEP? Bem, quando a gente fala de infarto, quando a gente está falando de infarto agudo do miocárdio, a gente não tem indicação de fazer. Agora, no caso do TEP, os estudos mostram que há sim benefício. Quando você sabe que esse diagnóstico está confirmado, ou realmente que ele esteja presumido, assim, quase certo, vale a pena a gente trombolizar esse paciente e os resultados até que são bons, viu? Agora aqui é o seguinte, prestem muita atenção porque a dose vai mudar. Lembra que a gente falou lá que a gente infundia aquela droga em 2 horas? Como aqui o paciente está em PCR, a gente tem duas opções. A gente pode fazer a dose total com um máximo de 100 mg, correndo em 15 minutos, ou a gente pode fazer um bolus em 15 minutos de 20 mg e correr o resto em 2 horas. E aí, a grande particularidade aqui é que se você for fazer a trombólise no paciente com TEP que está em uma PCR, você precisa continuar essa RCP
durante 60 a 90 minutos, porque às vezes é o tempo que esse trombolítico pode fazer efeito. E quando você vai ler estudos, tem bastante casos realmente que esses pacientes foram reanimados por muito tempo e sobreviveram. Foi o caso desse paciente que eu contei para vocês. A gente ficou reanimando esse paciente por 50 minutos após ali a trombólise e aí esse paciente voltou. E outra dúvida que pode surgir aqui: como eu vou saber se a minha trombólise deu certo? Bem, se o paciente está em PCR, se ele voltar, significa que a sua trombólise teve algum efeito, nem que não seja um efeito 100%. Se o paciente está instável hemodinamicamente e a instabilidade resolve, também sugere que sua trombólise deu certo. Então aqui não tem muito critério, muito segredo assim não. É realmente resolver o problema, significa que a sua trombólise funcionou. Bem, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E olha, o caminho para você conseguir perder esse medo dos plantões é exatamente esse. É entender as nuances do paciente grave, porque esse é o paciente que vai complicar durante seu plantão e é ele que vai dar aquele frio na espinha. Então, se você quiser fazer algum plantão sozinho, com total segurança, sem medo, continue acompanhando aqui os nossos conteúdos. Não se esqueça de clicar também em inscrever aqui no nosso canal. E não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e mandar ele para aquele seu amigo de plantão.